Olá, pessoal, obrigado pela audiência em mais um Domingão do Carlão aqui pelas lentes do Canal do Boi. Hoje eu recebo um convidado para lá de especial. Eu era um menino quando eu conheci o meu entrevistado de hoje, que vocês estão vendo aí, essa lenda chamada Cláudio Fernando Garcia de Souza, que todo mundo carinhosamente acostumou a chamar de Cláudio Totó. Seu Cláudio, obrigado pela sua presença aqui. Naquele saudoso dia de fevereiro de 1986, quando eu lhe conheci, quando eu estive com você a primeira vez, já lá se vai muitos anos embaixo dessa ponte, né? E eu espero que corra muita água ainda debaixo dessa ponte antes dela secar. Com certeza. Ô, seu Cláudio, deixa eu te falar, você é uma referência para todos nós que trabalhamos no agronegócio, e eu gostaria de começar do começo, né? Começar falando um pouco de raízes, porque até esse apelido aqui no interior, aqui onde eu moro, aqui no estado de São Paulo, no interior, quando a gente tem um apelido assim, geralmente é porque é Cláudio do Totó, de alguém muito que leva esse apelido e carrega esse apelido herdado dos pais. É o caso? É o caso. E posso te adiantar o seguinte: carregar esse apelido do meu pai é uma responsabilidade muito grande, Pois é. porque ele foi um baluarte para nós. Pois é. Então, eu queria que você falasse um pouco dele. Fala um pouquinho do seu pai, como é que foi essa sua infância? Me conta um pouquinho dessa sua história. Você pode ir lá para trás, para onde você quiser, viu? Você pode ir lá para o seu bisavô, para o seu avô, fique à vontade, você manda aqui nesse programa. Em 1890, meu avô paterno resolveu vir de Goiás para Três Lagoas, para Mato Grosso do Sul. E ele veio procurando um conforto maior, que era a construção da estrada de ferro noroeste pela região. E depois disso, ele voltou lá em Goiás e trouxe a família. A família toda veio do carro de boi e arrancharam lá nos ranchos feitos de pau a pique e de buriti, que é um coqueiro abundante aqui na região. Ali ele se fixou, plantava suas lavouras de subsistência, combatia os inimigos naturais das lavouras, que eram as antas, os queixãs, queriam colher a roça antes da hora, e assim ele ficou fazendo esse período de transição. Posteriormente, quando a estrada de ferro chegou a Três Lagoas, ele também veio para cá de carro de boi para tomar ciência do que estava acontecendo na estrada de ferro. E isso foi bom porque deu condição para ele de conhecer o trajeto da estrada de ferro e, assim sendo, ele fornecia para os funcionários que estavam trabalhando queijo, requeijão, manteiga feita da fazenda, alguma verdura fresca e tudo da agricultura familiar já naquela época. E aqui ele veio, ficou posteriormente com a estrada de ferro funcionando, ele já mais próximo da cidade, onde meu pai tem e passou para mim uma fazenda que foi do meu avô. E essa fazenda hoje já é da minha filha Leda, e nossos filhos já estão cuidando dessas propriedades melhor do que o pai. Posteriormente, com toda a evolução que veio acontecendo, meu avô teve condição de procurar dar mais conforto para a família, comprou uma casa aqui na cidade de Três Lagoas, a família veio para cá e ele ficou no mato. E assim ele fez até a morte. Meu pai foi o primogênito que cuidou dos irmãos e ficou bastante tempo aqui em Três Lagoas, sempre trabalhando na pecuária. E como é que era? O seu avô tinha fazenda, ele criava... o que ele criava na época, o seu avô? Ainda falando do seu avô. Além de porco e galinha, ele criava também um gado comum, o pé duro conhecido na época, que não tinha influência de zebu. E os primeiros zebus que entraram aqui na região, meu pai adquiriu um
para melhorar o sangue da vacada. E ele conseguiu fazer isso, foi bem sucedido, chegou a ponto de sair vendendo filhos desses touros aqui mascateando na região para repor para os fazendeiros. Então ele mascateava um tourinho dele, filho desse boi da Índia, a troco de 2 vacas, 6 vacas, 2 boi carreiro, tudo que era semovente servia. E foi reunindo esse gado na fazenda dele. Ali ele fez o pé de meia e ali nós estamos até hoje, felizmente. Ou seja, é uma história bonita, hein? E essa fazenda que o senhor está até hoje, ela foi adquirida em que ano, mais ou menos? Ela foi adquirida pelo meu avô em 1930. Posteriormente, ele dividiu entre os filhos e meu pai ficou com uma das partes e foi comprando a dos outros irmãos, até ficar com a totalidade dela. Aí, já em 1939, eu nasci e já morei na fazenda desde criança. E lá eu pretendo ficar até meus últimos dias. E senhor, então, a história do senhor é uma história de alguém que nasceu na fazenda e mora na fazenda desde sempre. Desde sempre, sem atividade nenhuma, com muito prazer, muito gosto e mais feliz pelos meus filhos estarem continuando o nosso trabalho. Eles são a 4ª geração. E vem cá, quando é que o zebu entra na sua vida? Eu comecei através do meu compadre Orestinho, de saudosa memória, que, voltando da exposição de Uberaba, onde eu tinha ido para passear, me passamos na fazenda do tio dele, que era o Rubico Carvalho. Como bom mineiro, o Rubico Carvalho aproveitou a oportunidade e me vendeu 20 vacas velhas, Nelore, PO, todas prei, e fizemos o negócio, foi o primeiro gado que eu comprei. Daí para frente foram aumentando vegetativamente e eu pela ânsia de crescer e de inovar muita coisa. Então, os primeiros animais que eu adquiri eram de um sangue, depois eu adquiri animais de outra linhagem para poder fazer o choque de sangue e fazer com que esses animais ficassem mais produtivos. E assim foi indo, e assim é até hoje. Depois veio a inseminação artificial, por último veio a transferência de embrião. Isso aí tudo eu participei e continuo participando dessas atividades. Essa época aí dessa visita que o senhor fez lá no Rubico, nós estamos falando de que ano isso? 1962. Quer dizer que a importação da ida estava acabando de chegar aí, como é que era? Chegou e ainda estava em Fernando Noronha, né? Ficou fazendo uma quarentena lá, uma quarentena que, aliás, ficaram lá os animais durante 12 meses, e não é brincadeira. E lá não tinham o que comer, eles tinham que transportar a ração de navio, depois, alguma vez, rapidamente de avião, até conseguirem descarregar esse gado, e foi um alívio muito grande. E foi uma colaboração inestimável que ele, o seu Neném Costa, o seu Celso Garcia Cid, deram para a pecuária brasileira. Nós hoje devemos muito a esses pioneiros do nosso gado. Na verdade, eu acho que o fato do Brasil ter se transformado no maior exportador de carne do mundo, se a gente for olhar mesmo a raiz está lá, né? Em 62, né? Está lá, e nós temos ainda um longo caminho para percorrer, porque o Brasil é o único país do mundo, da Terra, que tem condição de aumentar a sua produtividade, ele tem condição de reformar as terras já cansadas e fazer essa produção dobrar, pelo menos, em pouco tempo. Isso vai fazer com que o Brasil continue segurando a sua economia através do agronegócio. Deixa eu te falar um pouquinho, como é que foi a sua infância? Me conta essa história. Qual que era a diversão? A diversão era muito simples, né? Tinha que fazer carrinho de boi com sabugo de
boi com um pedaço de lata velha, juntar essas quireras todas para fazer o brinquedo, porque lá não tinha como você ter outros brinquedos. A minha primeira bicicleta foi comprada de segunda mão e eu tinha apenas 4 anos. Meu pai comprou, reformou ele mesmo a bicicleta, pintou, e eu fiquei muito feliz aprendendo a andar nela lá na fazenda, com trancos e barrancos. Quer dizer, uma memória muito boa, né, seu Cláudio? Eu posso te dizer, Carlão, que eu só tenho memórias para coisas boas. Uhum. Alguma coisa ruim que aconteceu, eu deleto e fico longe dela. Não quero saber dessas notícias ruins. Quero saber de tudo que aconteceu de bom e vai acontecer ainda muita coisa se tudo correr bem. Com certeza. Como se chamava sua mãe? Minha mãe era Dona Diva, Dona Diva. braba que era uma coisa, viu? Ela que era brava, o seu pai assoprava, mas ela fazia o serviço. Às vezes meu pai completava o serviço também, Ah, apanhava dos dois quando era necessário. Não tinha esse negócio de assoprar, não. mas vem cá, você é filho único, não é isso? Felizmente sou, infelizmente sou, poderia ter alguns irmãos, já que a amostra aqui deu certo, né? Mas você era filho único, foi criado com todo o leite, ou a coisa vamos dizer assim, era trazida com freio curto? Não, aconteceu que minha mãe tinha dificuldade em engravidar, tanto que eu Uhum, nasci 5 anos depois do casamento deles. uhum. E de lá para cá ela não engravidou mais e eu fiquei aqui sendo o ovo indês do ninho. Mas ela te dava alguma regalia ou você sempre foi criado assim mais com rigor assim? Como é que foi a sua criação? Bastante curta e com um chicotinho pendurado na parede do lado. Para qualquer atrevimento meu, era uma lição bem dada na hora, que não deixava nada para depois. Então vamos pegar esse trecho agora que nós já falamos um pouquinho de infância, vamos falar um pouquinho agora, vamos falar de casamento. Como é que foi? Me conta essa história. Quando é que você conheceu a sua esposa? Fala um pouco dela para nós. Dela eu não posso falar pouco, tem que falar muito, Então porque fala. ela é um exemplo de vida para mim e o casamento não aconteceu por acaso. Eu tratei de me aproximar dela porque sabia de tudo, das virtudes, e ela é minha prima em segundo grau. Acompanhamos a vida dela toda e o Uhum. casamento aconteceu muito bem acontecido, numa cerimônia simples na casa dos avós em São Paulo. E depois do casamento, 1 ano e meio depois, nasceu a primeira filha, Leda, e depois vieram os outros meninos, o Fernando e o Marco. A mãe é que deu a eles toda a pureza de espírito que eles têm e toda a cerimônia que eles têm de fazer coisa errada. Não fazem de jeito nenhum. De forma que ela é a responsável pelo sucesso da família. Aliás, muito bons exemplos. Todos os seus 3 filhos têm muito bons exemplos a seguir, né? Principalmente se eles prestarem atenção nas histórias mais antigas, né? Dos avós, e que foram o baluarte e o alicerce da família toda. Não é fácil, né, seu Cláudio, chegar aqui. O senhor está falando de uma época em 1890. Tem gente que acha longe Três Lagoas até hoje. Agora, em 1890, ter coragem de sair de Goiás e vir parar em Três Lagoas, tem que tirar o chapéu, né? E no carro de boi, né? Que era o único transporte coletivo que tinha na época, era o carro de boi. E isso aí foi o exemplo da tenacidade do meu avô, que ele transferiu para os filhos e para as filhas. Todos tiveram uma educação primorosa, se espelharam no exemplo dos pais e dos tios e dos avós. E Olha acho que só, assim é até hoje. o senhor tinha quantos anos quando se casou? Eu tinha 26 anos. E deixa eu te perguntar uma coisa. Já falamos do seu avô, já falamos do seu pai, já falamos da sua mãe, agora acabamos de falar da dona Ledir.
Deixa eu te falar, eu queria introduzir um assunto seguinte. Você, quando é que você conheceu? E eu me lembro, vou te falar disso pelo seguinte, porque eu conheci você na mesma oportunidade que eu conheci o Orestinho. E eu sei que vocês foram grandes amigos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua amizade com o Orestinho. Olha, Carlão, isso é uma coisa difícil de falar, porque a nossa amizade foi alicerçada em profundos conhecimentos que ele me proporcionou no Zebu e da nossa convivência, porque as, eu sou padrinho de uma filha dele e ele é padrinho do filho meu. Então, o Orestinho é para mim como o irmão que eu não tive. Olhando para trás em perspectiva, se o seu bisavô pudesse voltar no tempo e chegar em Três Lagoas agora, o que você acha que ele pensaria? Seu avô? Olha, Carlão, eu não posso te dizer, porque eu mesmo assusto quando eu vejo Três Lagoas. E olha que eu vivi aqui a vida inteira. Mas Aham. foram algumas modificações que nós não imaginávamos que pudesse acontecer. A construção da estrada de ferro foi a primeira, depois a usina hidrelétrica e agora os plantios de celulose. Isso realmente não estava nos nossos planos nem nos nossos objetivos, não se conhecia isso. Depois que dessa viagem aí com o Orestinho, 62, voltando a falar um pouquinho agora do nosso Zebu, né, daquilo que é um pouco, acho que, a sua história de vida, né? Você, naquela época, em 62, você tinha 20 e poucos anos, né? Você Exatamente, estava 23 anos. começando a sua, vamos dizer assim, começando sua jornada profissional aí. É, Meu pai, eu já tinha ganhado do meu pai uma fazenda. aham. Comprou e, inclusive, botou no meu nome. Eu tive que ser emancipado com 16 anos para poder receber a escritura dela. E aí, trazendo esse gado para cá, a progressão do rebanho bem administrado é interessante e foi sempre crescendo, sempre, sempre, sempre. E até hoje eu me orgulho de dizer que você assistiu isso. Em 1986, eu realizei o primeiro e único leilão até hoje, numa tarde só, de 1.000 placas PO, Nelore, Penha ou Paridas. E isso aconteceu numa época em que não tinha televisão para transmitir, não tinha o Carlão ainda com a Public para fazer a Mas propaganda. você sabe que a gente já estava começando, e se não me engano, nós fizemos um catálogo desse leilão, viu? Pois é, eu acredito que sim, porque isso ficou por conta da leiloeira, né? Aham. E deve ter dado oportunidade de você fazer esse catálogo. Você deve se lembrar que eu ainda tenho um guardado, ele parecia mais um livro, Uhum. tantas informações. É, Então, o senhor é uma referência em muitas coisas, né? Eu acho que, sabe uma coisa que eu me lembro de leilão? E 1986 foi a minha primeira Exposebu. E de lá para cá, eu só não fui na Exposebu, infelizmente, este ano, porque a Exposebu não teve esse ano por conta desse problema grave de saúde que está nos afetando aí. Mas olha só que beleza. O primeiro grande campeão nacional da raça Nelore que eu vi era um touro chamado Vasuveda Piauí. Lembra dele? exatamente. Não, o que você acha? Você sabe que naquela ocasião Aham. eu me senti tão orgulhoso, tão feliz, que alguns momentos passaram desapercebidos. Se não Uhum. fosse as reportagens sua e de outras revistas que mostraram todos os acontecimentos, eu não teria visto tanta coisa boa que aconteceu naquele dia. E Ah, que beleza. esse troféu, que é a cabeça do Vasuveda entalhada na madeira, foi Aham. presente de um amigo que nunca criou Nelore na vida. Mas ele Aham. pediu a foto e mandou fazer essa cabeça do Vasuveda e me deu de presente. Eu fico ainda mais envaidecido porque o juiz que deu o grande campeonato a ele é até hoje um dos homens maiores conhecedores de Nelore do Brasil e do mundo,
que é o Adir do Carmo Leonel. E ele chamou o Vasuveda pelo nome na hora de botá-lo no primeiro lugar, porque ele acompanhou a trajetória do Vasuveda desde campeão bezerro, que foi presidente Prudente, posteriormente campeão júnior em Bauru, posteriormente campeão sênior em Londrina, e foi para Uberaba para ser o grande campeão. O senhor consegue se descrever? Porque assim, eu imagino, para uma pessoa que cria Nelore, ganhar um campeonato na Exposebu é o máximo que alguém pode querer, né? Às vezes acontece que eu mesmo não almejava atingir esse pico. Mas como ele veio num crescendo desde bezerro até adulto, e chegou lá em Uberaba, ele teve como campeão júnior, ele teve que concorrer com 2 touros que eram sênior. E foi difícil, porque a diferença de tamanho, de peso era muito grande. Entretanto, o Adir do Carmo Leonel, já conhecendo o Vasuveda desde bezerro, puxou, ele mesmo fez questão de puxar para fazer a foto da entrega do troféu para ele. E lá estava eu com a minha família também, orgulhosos, né? Ah, é uma maravilha, né? E também era um outro momento, né? Me parece que a pista tinha mais, não sei se maior glamour, se as pessoas gostavam mais. Como é que o senhor enxerga isso, olhando agora em retrospectiva? Hoje em dia, tudo mudou demais. Uhum, A alimentação dos animais ficou muito mais produtiva. O animal pequeno, uhum, novo, ele com 1 ano, ele já está atingindo 600 quilos. 600 quilos era a idade de um touro jovem, na época que eu comecei. uhum. E, assim mesmo, foram, foram criados moldes de inseminação artificial, de fecundação in vitro, e você chega numa exposição, você vê, às vezes, um pavilhão inteiro, tudo família de um só reprodutor, por essas facilidades que aconteceram de ter essa possibilidade de inseminar e de fazer a fecundação in vitro. Inclusive, a maior novidade foi o clone, né? O clone, então, é uma coisa que pouca gente acreditava na vida, mas funcionou e funciona até hoje. O senhor é uma pessoa que, vamos dizer assim, eu posso chamar de um progressista desde sempre, né? Aliás, o senhor viver de fazenda, eu já acho que não é para para muito poucas pessoas, muito poucos e bons. Como é que o senhor enxerga esse mundo, esse movimento, essa evolução contínua? O senhor tem alguma saudade ou o senhor acha que o mundo é assim mesmo, é andar para frente? O Carlão, é difícil responder, porque saudade a gente sempre tem de coisas boas. Uhum. Agora, o futuro não nos pertence. Portanto, o futuro vai ser uma incógnita, uma interrogação muito grande, como está sendo nesse momento essa pandemia. Uhum. Ninguém falava nisso há 6 meses, há 1 ano atrás. De repente, ela veio e tomou conta do mundo. Os países mais evoluídos são os que mais estão sofrendo. Você viu na Europa o caso, por exemplo, da Espanha, que foi uma tragédia. Hoje, os Estados Unidos são o que tem o maior número de mortes, e isso estava fora do programa completamente. Eu não peguei a idade, não tinha nascido, porque em 1914 teve a terrível gripe espanhola. Uhum. Conversando e assistindo filmes sobre a época, não dá nem para comparar com a de hoje. Essa pandemia de hoje é muito maior do que a gripe espanhola, porque a gripe espanhola ela se localizou na Europa e por lá ela ficou. Agora essa dominou o mundo inteiro, né? Foi geral e restrito o domínio dela. Olha, vamos falar um pouquinho mais de coisa mais gostosa, né? Mais leve, mais agradável. Como é que é? Porque a gente falou muito do Nelore e, aliás, não falamos tudo ainda. Eu queria até falar mais um pouco de Nelore antes de entrar em outras raças. O senhor
mencionou o leilão de 1.000 vacas, mas o senhor fez um leilão chamado Arca de Noé. O senhor é um criador nato, né? Eu sou criador nato, só que eu fui plagiando um amigo meu de Goiás que fazia esse leilão lá em Goiânia todo ano com esse nome. Mas eram poucos animais. Ele botava 4, 5 cavalos, 4, 5 burros, 4, 5 touros, 4, 5 vacas e fazia o leilão. O Arca de Noé chegou a ser vendido, foram vendidas 2.000 cabeças de gado de corte, de Nelore PO, de Guzerá PO, de Cimental PO, que eu tive também uma aventura amorosa com o Cimental, e tudo isso numa tarde só. E foi a necessidade de diminuir a capacidade da sua fazenda, porque foi ficando velho os pastos, e sempre foi uma boa opção de fazer esse leilão. Inclusive, fiz uma inovada que, na época, ninguém falava em prazos como fazem os leilões de hoje, 30 parcelas, 40 parcelas, 50 parcelas. Na ocasião, eu fazia em 3 parcelas, posteriormente, em 4. E o máximo que tinha de prazo eram 5 parcelas. Só que eu inovei o seguinte, teve um leilão com 1.000 cabeças de gado de corte, de machos de corte. E a novidade é que quem comprasse 200 animais desse gado de corte teria condição de pagar durante um ano, durante 12 meses. Foi uma briga tremenda, porque a maioria comprava, faltava um lote, e ficava querendo comprar do outro que já tinha comprado para inteirar as 200 cabeças para pegar o prazo. E naquela ocasião, o maior comprador, por incrível que pareça, foi o Charlot, que você conhece, foi grande produtor, que tinha fazendas aqui na época. Ele foi o grande comprador do gado. E você vê que isso aí era uma inovação também, né? O senhor se considera um grande comerciante também, além de bom criador? O senhor acha que o senhor sempre foi bom de jogo, bom de negócio? Bom de negócio eu não sei, de jogo também não sei, mas eu procuro sempre a melhor forma de negociar, sempre com um critério de honestidade e procurando vender aquilo que o comprador quer comprar e vendendo também para ele. De forma que eu não me considero bom comerciante, mas também não me considero um neófito no assunto, né? Essa história desses... Aí eu não acabei não falando, eu acho que eu segui para outra... Meu raciocínio foi para outro lado, mas o que me chamava a atenção nos leilões, e todos os leilões que o senhor fazia, era a indicação do horário. E eu fui testemunha disso. O leilão começa 13 horas. E o senhor fazia questão que a gente colocasse entre parênteses impreterivelmente. E o senhor... Entre aspas. O senhor era... Entre aspas. E o senhor era, efetivamente, talvez a única pessoa que eu conheci até hoje que começava o leilão impreterivelmente às 13 horas, mesmo se não tivesse 3 pessoas no recinto. Mas, por sorte minha, as pessoas acreditavam que era impreterivelmente, e toda vez o leilão começava com a casa cheia, lotada e com os lances pipocando um atrás do outro. Foi realmente uma inovação, porque você imagina que, antes de ter as transmissões pelo canal, pela televisão, era normal um leilão começar com 2, 3 horas de atraso. Eu acho isso um desrespeito muito grande ao público que chegou na hora. Porque quem chegou na hora tem que levar vantagem. E aí o sujeito que chega depois não vai acreditar. E aí aconteceu um fato interessante. Um leilão que eu fiz, onde as pessoas acho que não acreditavam e começaram a chegar depois de 1 hora, 2 horas da tarde, eles ficaram sem a grande parte do leilão e sem almoço também. Porque a hora que deu 12h30, as mesas foram retiradas e a cozinha fechou para poder começar o leilão impreterivelmente às 13 horas. Olha que beleza. Isso realmente que eu chamo de... São algumas coisas que realmente
ficam gravadas para sempre, né? Essa questão do horário é um respeito com quem chegou no horário, né? Porque esse merece respeito. Quem chegou atrasado, não sei se teve algum motivo importante, mas quem chegou atrasado vai comer a comida fria, né? No caso, nem a comida fria, né? Quando atrasou muito, não tinha mais, que tirou tudo. Vem cá, E vamos falar. normalmente, É, quando terminava o leilão, toda a comida que não foi consumida no leilão não era resto de comida, mas era comida que não foi servida e não foi consumida. É uhum, doada para um lar dos velhos, uhum. que faz isso para mim muito bem. Acho que vai mais bem para mim do que para quem recebe. Faz muito bem. Seu Cláudio, deixa eu te falar. O Nelore, o senhor falou, o senhor começou lá com essas reses aí do Rubico de Carvalho. Que mais que compôs aí, depois que o senhor começou, o que o senhor resolveu comprar mais aí para formar esse rebanho? Foram diversas pessoas Uhum, que eu já conhecia e que tornaram o nosso negócio mais fácil. Eu tinha já um grande amigo de Londrina, o doutor Alípio Ferreira de Castro, uhum, que era grande produtor de café, mas era produtor também de gado Nelore muito bom. uhum, E eu encontrava com ele sempre na exposição de Londrina, onde meus parentes moravam lá, meu padrinho inclusive, e um determinado dia ele me falou que queria vender a produção dele toda de bezerros PO de 1 ano. Eu falei, pois eu sou o comprador. Fomos já dali para a fazenda, a primeira desmama que ele ia fazer, eu já trouxe para cá. E acabei comprando mais de 1.000 bezerros e bezerras dele, que foi o grande aumento que eu fiz. Posteriormente, comprei bezerras da família Estiola, que tinha fazenda aqui, comprei do ex-prefeito Miguel Tabox, que você conheceu, e outros criadores menores que eu fui comprando, sem contar os que eu comprava nos leilões, né? E uhum. aí sempre eram poucos animais, mas sempre de primeira qualidade. Por isso é que me permitiu fazer o leilão das 1.000 vacas PO, que já não cabia mais nas fazendas, né? E quando é que surge as outras raças? Quando é que o Guzerá chega nessa equação aí? Ou ele já estava aí e o senhor estava só escondidinho com o gado? Não, aí o Guzerá já foi uma terceira opção. Uhum, A segunda foi a raça cimental, numa uhum, época em que o Nelore estava ficando meio desvalorizado, uhum, mas que as pessoas estavam procurando opção por outras raças europeias. Assim foi gente que investiu muito com o meu compadre Orestinho no Limousin, uhum, outros que tinham origem italiana nos compraram da Marquigiana uhum. e Piemontês, e eu comprei do Cimental por causa de um conhecido meu do Paraná. E depois disso comprei o Sim Brasil, que foi uma bela cruza que fizeram, de 3/8 Nelore com 5/8 Cimental, Uhum. e que devia ter dado continuidade, porque deu muito bons resultados. Mas, passado algum tempo, eu fui, por curiosidade, assistir um leilão da família Zancaner, aqui em Araçatuba. E eles eram já tradicionais criadores de guzerá. Lá, encontrando um conhecido que era grande professor de guzerá, ele foi me dando as características ideais dos animais. E acabou que eu comprei um touro e comprei 5 novilhas, 5 vacas. Uhum. Mas não satisfeito, porque essas coisas poucas assim a gente não tem, não vê resultado rápido, né? Ele me falou que uma família muito bem de vida lá do estado do Rio de Janeiro, da cidade Quissamã, Uhum. onde deu origem a esse nome, foi a usina Quissamã. Eles estavam Uhum. querendo vender todo o plantel deles de guzerá, que daria ao redor mais ou menos de 500 vacas. Uau! Eu fui lá com esse amigo e comprei 420 vacas e 20 touros, tudo nessa fazenda. Trouxe para cá e fui criando, criando, criando e fui selecionando. Com Uhum. isso, essa peneira que foi feita foi diminuindo o rebanho. Hoje nós trabalhamos apenas com 200 fêmeas, mas de alta qualidade. Hoje, olhando o rebanho do senhor hoje de Nelore e Guzerá,
como é que o senhor enxerga o atual momento dessas duas raças zebuínas? O Nelore, pela facilidade de criação e pela facilidade de aquisição, ele tomou conta de grande parte do Brasil. E o Guzerá, ele ficou muito restrito ao nordeste do Brasil e ao estado do Rio de Janeiro, com poucas criações fora dessas regiões. E isso demorou muito, porque eram criadores apaixonados e não vendiam nunca os melhores animais. Uhum. E isso dificultava, porque você vai comprar um animal, você quer o melhor. Eles não vendiam. Aí nós conseguimos comprar alguns animais que foram muito bem sucedidos, inclusive uma delas foi matriz modelo em Uberaba, Uhum. e depois uma crioula nossa já foi matriz modelo em Uberaba também. E Nelore nós tivemos várias matrizes modelo. De forma que o Guzerá ficou um pouco prejudicado pela dificuldade dos criadores bons de abrirem mão dos seus melhores animais. O que não aconteceu e nem acontece até hoje com o Nelore. Foi no leilão, num pregão, onde o comprador dita o preço e aí o preço vai subindo de acordo com a qualidade e a disputa dos lances. De forma que os guzeratistas não admitiam botar os seus melhores animais à venda. Isso limitou muito o crescimento da raça. Mas é uma grande raça também, como são as outras raças zebuínas, né? Feitas no Brasil. Tem o Gir, tem o Indo-Brasil, que é o cruzamento do Gir com o Guzerá. Tem atualmente uma raça do Paquistão que está fazendo muito sucesso, que é o Sindh, e esses zebuínos se deram muito bem no Brasil porque o clima é muito semelhante. O Paquistão, a Índia, o Brasil têm climas extremamente semelhantes. E isso ajudou muito. Hoje, acho que 85% a 90% do rebanho brasileiro tem sangue de zebu, quer dizer, tem cupim. Uhum. E o cupim, que antigamente não valia quase nada no frigorífico, passou a valer muito nas churrascarias. E hoje o cupim é uma peça importante na churrascaria. Qual que é a raça do seu coração? Ou são todas essas que o senhor falou? Eu acho que todos os animais bons merecem respeito e admiração. Uhum. Isso tanto faz ser no cachorro, como no carneiro, como no gado. Ele sendo um animal bom, merece respeito. Entretanto, pela minha profissão hoje, que é nelorista apaixonado, é o Nelore mesmo. O Nelore é um caso, o senhor falou aí, o senhor fez algumas considerações pelos motivos pelos quais o Nelore é o que é na pecuária, né? Qual é a principal razão zootécnica ou comercial para o Nelore ter chegado com esse tamanho grau de dominância? Então, vamos primeiro na zootécnica. Na zootécnica, o melhor momento dele é pelo fato dele não precisar dos cuidados excessivos que algumas outras raças preferem. O Nelore, ele nasce, levanta sozinho, mama sozinho e anda atrás da mãe sozinho. Ele não dá trabalho. Tanto que eu fiz uma observação, eu tirei uma foto aqui na exposição, eu beijando o focinho de uma vaca. Uhum. E descrevi isso dizendo, o Nelore é o caso de amor. Eu achei resume tudo, né? É um caso de amor. O Nelore é um caso de amor mesmo, né? E no seu caso, de um amor de mais de 50 anos, né? Atualmente 55, né? 55 anos, que É. beleza. Um espetáculo. Olha, e leilão, o senhor tem feito? Eu tenho participado de alguns leilões como convidado. Uhum. E atualmente, como são todos virtuais, eu tenho participado também como vendedor, Uhum. mas em pequena quantidade. O último que nós fizemos, nós botamos à venda 103 touros Nelore PO, que foram muito bem vendidos e comercializados totalmente. Mas o fato de você não fazer mais exposição, como eu deixei de fazer,
limita muito seu acesso a esses eventos, né? Mas eu acho que isso aí é coisa passageira e logo, logo nós teremos novamente grandes eventos de grande quantidade e de melhor qualidade dentro da raça. Se o senhor tivesse que dar alguns conselhos para os criadores mais jovens hoje, que conselho que o senhor daria para a pessoa começar uma criação de Nelore ou de Guzerá, enfim, o que queira começar nesse ramo? Em qualquer ramo que ele queira entrar, pode ser inclusive industrial, ele tem que pôr na cabeça que a honestidade é o artigo número 1 necessário para você ser bem-sucedido. Uhum. Depois da honestidade, você tem que ter competência para enxergar os próprios erros, que muitas vezes nós não queremos ver, sabendo que estão errados dentro da criação. Mas, se você não enxergar isso, você vai cair e vai tropeçar nas próprias pernas. Eu acho que é a honestidade, a permanência dentro de uma atividade, você fazendo sempre a mesma coisa, fazendo sempre bem e procurando melhorar toda a vida. Vem cá, e também o senhor falou, o senhor tem cachorro aí na fazenda? Bastante? Não é bastante, mas tem alguns pequeninos, daqueles que servem de alarme, né? Eles não impõem respeito pelo tamanho, que são pequenos, mas serve de alarme porque eles estão permanentemente em alerta contra qualquer barulho, contra qualquer pessoa que apareça fora dos habituais. O senhor está falando, o senhor tem Fox Paulistinha ou é outra raça? Fox Paulistinha. E de muito boa origem. Opa, isso deve ser uma beleza, hein? Realmente é. O senhor tem... Quantos anos o senhor cria esses animais? Há pouco tempo. Eu comecei por um que eu ganhei de um filho do Orestinho, do Ângelo Mário. Ele me deu um machinho faz 5 anos. E depois foi cruzando com as cadelinhas aqui da região. Ele era considerado o melhor reprodutor da região. E hoje nós temos algumas cabeças, ao redor de 12, para distribuir para os amigos e fazer com que a gente sempre segure os melhores para a gente ver o progresso da raça. O que eles ensinam para a gente, hein? O que eles ensinaram para... O que essas figurinhas ensinam para nós, seres humanos? Eu acho que, principalmente, amizade. Eles têm uma índole de ser amigo do dono. E se as pessoas que não são da família, não são do dono, se atreverem a chegar perto, eles se defendem. Então, a fidelidade ao amigo é o que mais caracteriza esses animais. Maravilha. Seu Cláudio, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui nesse nosso Domingão do Carlão, que é um programa novo aqui do SBA, do Sistema Brasileiro do Agronegócio, do nosso querido Canal do Boi. Queria agradecer imensamente e perguntar para o senhor o seguinte, tem um quadro atrás ali que eu estou vendo ali, quem que é o cidadão que está ali de gravata, de paletó ali atrás? É meu pai. Na época que ele era prefeito de Três Lagoas. Na época de prefeito de Três Lagoas. Prefeito de Três Lagoas. Esse quadro, quem deu de presente ao meu pai foram os funcionários da prefeitura quando ele deixou a prefeitura. Os próprios funcionários mandaram pintar e deram para ele. Olha só. Mas você agradecendo, eu tenho que te dizer que eu agradeço você me dar essa oportunidade e que eu já sou seu ouvinte há bastante tempo. Quando eu descobri o seu programa no domingo, já faz parte do meu domingueiro assistir você fazendo essas propagandas, esses programas. Eu fiquei feliz de ver você, que não é aqui ao vivo, mas é a cores, e dizer para você, continue nessa linha que você vai sempre fazer sucesso. Parabéns. Muito obrigado, seu Cláudio. Eu falei aqui com o Cláudio Totó, Cláudio Fernando Garcia de Souza, ele que se confunde aí com a raça Nelore, raça Guzerá, é um zebuzeiro da prateleira de cima, e a gente teve o privilégio de contar um pouquinho para vocês aí, um pouquinho da história dele. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum comentário para fazer, por favor,
faça seus comentários, você que pode nos acompanhar também nas redes sociais, aí no nosso canal no YouTube, deixe seus comentários, que a gente vai fazer questão de encaminhar tudinho aí para o seu Cláudio, e se tiver alguma dúvida, a gente vai lá perguntar e vai trazer a resposta para vocês. Seu Cláudio, muito obrigado, viu? Ô, Carlão, eu agradeço mais uma vez e estou sempre à sua disposição, como sempre estive. Maravilha! É isso aí, gente. Domingão do Carlão. A gente vai encerrando o programa de hoje, que recebemos aqui Cláudio Fernando Garcia de Souza, o Cláudio Totó, lá de Três Lagoas, criador de Nelore, criador de Guzerá, já foi criador de Cimental, criador de Fox Paulistinha, um apaixonado pela criação. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado, seu Cláudio, mais uma vez. E eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Até domingo que vem. Forte abraço!